Agora vamos falar de coisa boa, algo divertido, vamos falar de futebol. Hoje à noite, Vila Nova e Goiás entram em campo pela Copa do Brasil e o Cid Ramos está aqui do lado para deixar a gente por dentro do que é que está rolando essa semana nesse mundo do futebol. Boa tarde, Cid. Boa tarde, Michele. Boa tarde para todo mundo. Uma ótima quarta-feira. Para todos nós. Hoje é dia de folga nos campeonatos regionais, é dia de data de Copa do Brasil. Dois detalhes em relação à Copa do Brasil para quem está acostumado com as edições anteriores. Não existe mais, a partir deste ano, na Copa do Brasil, aquela história do gol qualificado. O gol qualificado é aquele gol que você marca fora de casa porque ele era o que decidia, normalmente, quem se classificava. Vou dar um exemplo aqui. O Vila Nova joga fora de casa hoje contra o Ferroviário lá no Ceará. Digamos que o Vila sofre uma derrota. O Vila perde por 1-0. Aí tomou um gol 1-0. Vinha para casa, chegava aqui e ganhava de 2-1. Aí sabe o que acontecia? O Vila perdia a vaga. Estou citando isso como exemplo. Por quê? Porque o Ferroviário ganhou o jogo, perdeu o outro, mas marcou um gol fora de casa. Isso não existe mais. O que existe agora é apenas o saldo de gols. Se você perde por 1-0 lá fora e ganha em casa por 2-0, você está classificado porque marcou um gol a mais. Eu sempre achei essa história de gol qualificado uma coisa meio fora do eixo, sabe? Assim, meio um ponto fora da curva. Porque gol é gol em todo lugar. Gol vale um gol e acabou. E eu nunca concordei com essa história. Eu acho que o saldo de gols é muito mais justo para definir o classificado. E se você tem placares iguais, digamos, saldo de gols iguais com resultado diferente... Se empatar, vai ter pênalti. Aí sim, pênalti. E também, se você, por exemplo, ganha de 1-0 e perde de 1-0, pênalti a mesma coisa. Quer dizer, se você... como esse exemplo que eu botei aqui, o Vila perde de 1-0 hoje, ganha de 2-1 aqui, é pênalti também, porque os resultados foram, foram uma vitória para cada um, os pontos, e ninguém teve saldo de gol. Então, eu acho que fica muito mais justo. Então, os jogos são esses aqui, vamos mostrar aí. O Goiás joga aqui no estádio de Serra Dourada às 7h30 contra o Curitiba. O Goiás colocou quase 8 mil ingressos à venda, e a informação que eu tenho é que vendeu a metade até agora, a perspectiva de um público bom no Serra Dourada hoje, cerca de 7 mil pessoas, e o outro jogo é em Fortaleza, às 8h30, no estádio Presidente Vargas, o Ferroviário do Ceará recebe o Vila Nova. Se você me perguntar quem é que tem mais chances hoje, eu diria o seguinte: é preciso dividir em jogos da Copa do Brasil, como agora, a partir dessa fase, não é só um jogo, a partir de agora são 2 jogos, para quem fosse classificando, nas duas fases anteriores, fazia só um jogo, ou em casa ou fora, quem ganhasse estava classificado, empatou, como aconteceu com os nossos 2 times, quem ganhasse nos pênaltis se classificou, como os nossos 2 se classificaram. A partir de agora são 2 jogos. Eu diria o seguinte: no caso do Goiás contra o Curitiba, eu acho que o Goiás é um pouco favorito para ganhar um jogo hoje, mas não acho que seja favorito para a vaga. Essa vaga entre Goiás e Curitiba é muito equilibrada, é muito difícil de dizer. Se a gente pegar o outro jogo do Vila Nova contra o Ferroviário, o Vila, para mim, não é favorito para ganhar o jogo hoje, mas é favorito para mim para a vaga. Porque eu acho que, mesmo que o Vila sofra uma derrota hoje lá em Fortaleza, ele tem totais condições de reverter esse quadro aqui em Goiânia. Então, assim, eu acho que não há favoritismo para a vaga entre Goiás e Curitiba, e o Goiás é favorito para ganhar o jogo hoje, e no caso do Vila, o Vila, para mim, também não é um favorito no jogo de hoje, e o Vila é favorito para ficar com a vaga. Agora vamos saber o que o telespectador está achando disso também. Se você quiser opinar aí, manda para a gente a sua opinião. Você acha que quem é que tem mais chance de chegar no final da Copa do Brasil aí? Vila Nova ou Goiás? E aí faz Nosso telefone é esse que está aparecendo aí na tela, 99631-1006. Manda para o nosso WhatsApp, que amanhã o Cid Ramos volta aqui para contar como é que está a opinião da maior parte dos torcedores aí com relação a isso. Pois é, os times estão se preparando, o Goiás treinou, o time ainda não está assim, totalmente definido, mas tem uma possibilidade de botar um time ofensivo, pelo que eu ouvi falar. O técnico Hélio dos Anjos pensa em colocar um time muito na frente, muito ofensivo, para já garantir uma vitória aqui. O time está pronto, tá assim, do ponto de vista de preparação, prontinho, e aí entrar em campo às 7h30 no estádio de Serra Dourada, lembrando o horário, é 7h30 da noite, começa às 7h30 da noite, para tentar a vitória. O Vila também já está em Fortaleza, está lá esperando o Ferroviário. O Ferroviário é um time que nesse momento ocupa a 3ª colocação no Campeonato Cearense, perdeu o clássico domingo passado para o Fortaleza por 3-1, e aí assim, o Vila eu acho que tem grande possibilidade, não arrisco nada no jogo de hoje. Se o Vila conseguir um empate lá, para mim será um grande resultado, e continuo dizendo, acho que para a vaga o Vila é o
favorito. Agora, Cid Ramos, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, mas ainda relacionado com a questão do futebol. O caso do Maurício Sampaio. A Justiça determinou o bloqueio de bens do empresário e também do presidente, no caso que também é presidente do Atlético, no valor de R$2.900.000. Outros 3 réus também tiveram valores bloqueados. A decisão atende um pedido do Ministério Público do Estado de Goiás em ação contra ele por improbidade administrativa no primeiro tabelionato de protestos e registro de pessoas jurídicas aqui em Goiânia. Ainda cabe recurso. Agora, Cid Ramos, e essa situação, assim, tem muita gente que eu acho que, se não é muito ligada ao futebol, não sabe nem que o Maurício Sampaio ainda continua sendo o presidente do Atlético, não é mesmo? Depois de tudo isso. E é verdade. E ele continua na presidência do Atlético. O Atlético tem um colegiado de pessoas que dirigem o clube, mas como o senhor Maurício Sampaio ainda é o presidente do Atlético. Michele, me parece que essa situação, esse envolvimento dele com a justiça, tendo que responder por ele é acusado de ser mandante de um assassinato de um colega jornalista, do Valério Luiz, me parece que isso nunca teve assim, uma grande interferência na vida do Atlético, não. Como o Atlético tem esse colegiado, que é formado por outras pessoas importantes dentro do clube, o Atlético ele continua respondendo pela presidência, mas a vida do Atlético segue. É evidente que não é bom para o Atlético, como clube, enquanto clube de futebol, viver uma situação dessas, com o presidente envolvido com suspeita de ser mandante de assassinato, essa coisa toda. Mas me parece que até hoje não teve nenhum grande problema, não. O problema é muito mais pessoal, de bens bloqueados, de perder cartório, essa coisa toda, do que propriamente uma interferência direta na vida do Atlético. A vida do Atlético segue. Continuo dizendo, não acho que seja bom para a imagem do clube, acho que mancha muito a história do clube. Não estou dizendo aqui que se é culpado ou se é inocente, estou dizendo que o fato de você ter na presidência de um clube alguém acusado de mandar matar alguém não é uma boa situação. Então acho que é muito incômodo para o Atlético, mas o Atlético é dono da vida dele e sabe o que faz com a vida dele, né? Tá certo. E para a gente encerrar, só lembrando, participa aqui com a gente no 996311006 e conta o que você acha. Quem é que tem mais chance de se classificar aí pela Copa do Brasil? Vila Nova ou Goiás? Amanhã você está de volta, né, Cid? Com certeza. Eu espero que com os nossos 2 clubes tenham obtido bons resultados na Copa do Brasil hoje à noite. Então até amanhã. Até Obrigada. Amanhã. Um abraço.